semelhança da semana passada, amados, que nós tivemos aqui o irmão Rendel, outro líder da nossa igreja. Hoje nós temos o irmão Sérgio, que vai nos trazer a exposição da palavra. E para a honra e glória do nosso Deus, nós vamos ter a oportunidade de ouvir nesse instante. Boa noite, igreja. É um privilégio. É um privilégio poder compartilhar da palavra de Deus essa noite com os irmãos. Quando o pastor Joveci nos incumbiu, né, dessa missão, a gente ficou um pouco assim temeroso, um pouco preocupado, mas ao mesmo tempo desafiado e satisfeito com a oportunidade. Mas antes que a gente comece, eu peço que vocês abram as Bíblias de vocês na primeira carta de Pedro, capítulo 1. Nós vamos trabalhar no verso 13 ao verso 21, né? Então, todos aí possam manter as suas Bíblias abertas, suas Bíblias ligadas aí, né? E nós vamos passar um pouco sobre esse texto e ver o que nosso Deus amado tem para nos dizer essa noite. Vamos fazer a leitura, vocês podem acompanhar, eu vou ler. Aqui na igreja nós usamos a Nova Versão Internacional. Então, que diz o seguinte: portanto, estejam com a mente preparada, prontos para a ação, sejam sóbrios e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas, assim como é santo aqueles que o chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Pois está escrito: sejam santos porque eu sou santo. Uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Vamos orar um pouco, meus irmãos? Pai, muito obrigado, Deus, porque Tu é um Deus bom, Tu é um Deus perfeito, Tu é um Deus que cuida sempre de nós, Pai. Muito obrigado, Pai, pela Tua palavra, porque ela tem sido lâmpada para os nossos pés, tem sido luz, ó Deus, nessa nossa caminhada aqui, Pai, e que ela possa, Deus, continuar falando essa noite, Pai. Muito obrigado, ó Deus, por tudo que Tu tem feito em nossas vidas, e eu já sou agradecido pelo que Tu ainda has de fazer. É em Teu nome, Jesus Cristo, que eu oro. Amém. Então, meus irmãos, essa é a primeira carta de Pedro. Ela é muito interessante. Eu vinha alguns meses aí meditando e percebendo que Deus tinha para nos ensinar. E o mais importante é observar que essa carta ela é escrita a alguns irmãos. Então, o primeiro ponto que a gente precisa perceber quando Pedro está escrevendo essa carta, essa epístola, é que ela tem um destinatário. E o mais interessante que a gente pode observar é que essa é uma segunda sessão. Nós estamos começando aí no versículo 13, né? Mas ela tem uma primeira sessão, e aí os irmãos depois com certeza vão ter a oportunidade de ler a primeira sessão do primeiro capítulo da carta. Então nós vamos pegar a partir do portanto. Então algumas coisas que acontecem antes. E essa carta ela tem um destinatário, ela foi escrita para alguém. E eu vou pedir para os irmãos rapidamente, se puderem voltar no primeiro versículo da carta, que ele vai falar justamente para quem é que foi escrita essa carta. E diz o primeiro versículo da carta diz o seguinte: eu, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, escrevo essa carta ao povo de Deus que vi espalhado nas províncias do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Então vocês percebem que Pedro escreve essa carta para essas pessoas,
Para as pessoas que não estão naquela circunferência, ali naquela circunscrição de Jerusalém, mas elas foram espalhadas. Elas estão em outras cidades, elas estão dispersas. E isso é um ponto muito interessante nós observarmos. Há um destinatário. E esse destinatário são esses irmãos que estão em outras cidades. E Pedro está escrevendo para eles. Então, na primeira parte, como eu falei, do versículo 1 ao versículo 14, ele vai falar um pouco para esses irmãos, isso que é o mais interessante, para esses irmãos que estão dispersos, ele vai falar, olha, se mantenham esperançosos, tenham esperança. Tenham esperança. Essa é a primeira, tem relação com a primeira parte. E a segunda parte, que é que nós vamos trabalhar e vamos passar essa noite, Pedro dá ênfase sobre como caminhar em santidade. Então, do verso 13 ao verso 21, nessa sessão, nós vamos falar um pouco sobre a nossa caminhada, o que Pedro quis dizer naquela época para aqueles irmãos e o que tem isso relação com a nossa vida hoje. Então, essa segunda parte, nós vamos dar ênfase ao que Pedro falou e a parte da santidade, que é o que tem falado muito ao nosso coração nesses dias atuais. Nesse nosso tempo agora, aqui em 2017, mesmo que tenha sido escrito para aqueles irmãos lá, há mais ou menos 60 anos depois que Jesus Cristo foi assunto aos céus. Tá certo? Então, aquela carta, ela tinha um destinatário, eram aqueles irmãos que estavam espalhados, e tinha um motivo, e nós vamos ver quando nós vamos percebendo o que Pedro vai escrevendo. Então, nós podemos pensar que era um pastor escrevendo para suas ovelhas que foram espalhadas, para os irmãos que estavam dispersos por vários lugares. Então, isso é muito importante nós entendermos que havia um cuidado daquele irmão para aqueles irmãos que estavam longe. E havia um porquê, e nós vamos descobrir isso caminhando pelo texto. E eu gosto sempre de pensar que aquilo que foi escrito lá atrás, ele tem muita relevância para nós hoje. Há um impacto daquelas palavras daquela época para o que é para a nossa vida hoje, principalmente com o que tem relação à nossa vida de santidade, a sermos santos. Pedro estava chamando aqueles irmãos daquele tempo para que eles observassem, há esperança para vocês. E porque há essa esperança, vivam uma vida de santidade. Vivam uma vida de santidade. E nós vamos observar primeiramente, e vamos analisar primeiramente o verso 13. E o verso 13 ele é muito interessante porque ele diz o seguinte: portanto, estejam com a mente preparadas, prontos para a ação, sejam sóbrios e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Eu queria que vocês observassem, marcassem aí essa expressão, estejam com a mente preparada. Há outras traduções que dizem que estejam cingindo os lombos do vosso entendimento. Mas aí eu quis pensar como a nossa tradução diz, olha, estejam com a mente de vocês preparada. A santidade, ela tem muita relação justamente com isso, com nós estarmos preparados. E Pedro estava falando para aqueles irmãos que estavam dispersos, olha, estejam com a mente de vocês preparadas, estejam com a mente de vocês preparadas para que, se vocês forem chamados a saber ou ter que justificar a fé de vocês, vocês estejam preparados. Mas quando eles falam, na outra tradução, há algumas bíblias que dizem cingindo os lombos do vosso entendimento. Aí eu fiquei um pouco pensando, puxa, o que quer dizer cingindo os lombos do vosso entendimento? Né? Fica assim um negócio meio interessante, meio estranho, mas o cingindo para aquele povo daquela época, eles entendiam aquilo. Eles sabiam que era aquilo. Por quê? Porque os homens daquela época, eles usavam um cinto, e essa é uma parte muito interessante, que eles usavam um cinto na sua vestimenta, que era um cinto que, no caso de haver necessidade de fazer um trabalho que a roupa fosse atrapalhar, eles poderiam prender, eles poderiam, naquele cinto, prender aquela roupa e estar preparados para qualquer coisa. Então ele está dizendo, olha, vocês precisam estar preparados, se vocês tiverem algum embaraço, se vocês precisarem reagir a alguma coisa, estejam com a mente de vocês preparada. Isso era uma fala, na carta que ele escreve, era uma fala dizendo assim, olha, irmãos, mesmo espalhados, mesmo distantes, se preparem, vivam uma vida de santidade, busquem ao Senhor, saibam a esperança que vocês têm, é uma esperança real, uma esperança viva. Pedro está dizendo, olha, estejam preparados a qualquer tempo,
a qualquer tempo. E aí vocês devem estar se perguntando, puxa, mas o que tem a ver isso conosco hoje? Eu acho que essa é uma mensagem muito atual. Há perguntas que brotam daqui. E uma das perguntas muito interessantes, inclusive com relação à nossa vida de santidade, que nós já podemos observar nesse pequeno trecho, estejam com a mente de vocês preparada. É como nós temos nos preparado para a nossa vida cristã. Como é que você está se preparando? Como é que eu tenho me preparado para viver a vida cristã realmente? Será que nós estamos preparados? Será que nós temos buscado nos lugares certos? Será que nós temos observado a nossa conduta? Pedro está dando um recado para aqueles irmãos e mandando uma mensagem, inclusive uma ordem. Olha, se preparem, busquem corretamente, escutem o que está sendo falado, observem o que a palavra diz. Isso é uma coisa para hoje, para a nossa caminhada cristã hoje. Será que nós estamos com a nossa mente preparada ou não? Outro ponto aqui, que é muito importante. Será que nós vivemos na expectativa da volta do nosso Cristo? Ou nós vivemos como o pastor vinha pregando aqui e falando? Será que nós vamos somente vivendo a vida, deixando ela passar, acordando dia após dia, e não observamos, não nos preparamos, não vivemos a expectativa da volta de Cristo? Isso é um ponto a observar. Será que nós estamos com as nossas mentes preparadas para essa volta? São perguntas que são necessárias. E Pedro estava escrevendo para aqueles irmãos e dizendo, olha, se preparem, estejam prontos, com a mente de vocês pronta, para que se vocês forem chamados, vocês possam responder de forma correta. Ou será que nós estamos conformados com a nossa fé? Ah não, já congrego lá na comunidade Batista Videira, né? Minha vida está tudo bem, vivo uma vida tranquila. Ou eu estou sempre lembrando que eu preciso estar com a minha mente preparada, que eu preciso estar pronto caso a minha fé seja chamada. E esses irmãos, Pedro escreve para eles não porque fosse um tempo fácil, mas porque eram tempos difíceis. Mas se nós vamos avançar, e no avançar do texto, nós vamos perceber que Pedro os chama para dizer, olha, meus irmãos, vocês vão ter problemas aí. Não vai ser fácil a vida de vocês, mas estejam se preparando. Busquem. E há perguntas que surgem e que vêm para a nossa vida cotidiana e para hoje. Quando ele diz, olha, estejam com a mente de vocês preparada, e são perguntas que surgem. Será que nós temos observado a leitura diária da Bíblia? Será que nós temos buscado a oração diária, a intercessão diária, o louvor em comunidade? E Pedro estava dizendo, olha, para que vocês estejam preparados, há uma série de coisas que são necessárias. Você pare um pouco e pense, como está a nossa vida diária de oração? Como está a nossa leitura da palavra? Para que nós estejamos com as nossas mentes preparadas, para que nós estejamos cingindo o lombo do nosso entendimento, nós precisamos tomar algumas atitudes. E principalmente, quando a nossa fé ela é testada, a nossa mente precisa estar preparada. Pedro estava dizendo, olha, quando a fé de vocês for testada, estejam com a mente preparada. Mas o texto avança, e isso que é muito bom. E ele vai para o segundo ponto. Ele fala assim, olha, prontos para a ação. Né? Então o texto continua, ele diz, portanto, estejam com a mente preparadas, pronto para a ação. Há algumas outras traduções que dizem que é para nós estarmos sóbrios. Sede sóbrios. E sobriedade é uma coisa que é muito... ela tem muita relação com duas coisas. A gente pode pensar em sobriedade quando a pessoa não está sob o efeito de nenhum entorpecente ou nenhuma droga, né, ou nenhuma bebida alcoólica, então ela está sóbria. Né? Então a gente normalmente fala, não, ele é uma pessoa sóbria, mas também a sobriedade, ela tem a relação, e eu acredito que a tradução que a gente usa, que é prontos para a ação, ela tem um significado maior, porque ela diz assim, olha, vocês têm que estar atentos, não estejam distraídos. Primeiro se preparem, mas também não estejam distraídos. Sejam sóbrios, estejam acordados.
Percebam o que está acontecendo aí onde vocês estão, como nós lemos lá no versículo 1, aonde vocês estiverem. Preparem o entendimento e estejam sóbrios, estejam alertas, estejam preparados e prontos para a ação. E isso, assim, meus irmãos, é muito interessante porque tem muita relevância com o que nós vivemos hoje em dia. Mas há uma resposta e há um porquê de nós precisarmos estar sóbrios. E ele diz, olha, continuando no verso 13 ainda, ele diz, portanto, estejam com a mente preparadas, pronto para a ação, sejam sóbrios e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Meus irmãos, eles precisam estar prontos, eles precisam estar sóbrios, mas eles sabem que Jesus voltará. Eles sabem, eles têm uma esperança. Eles têm essa esperança, que é quando o Jesus, o Cristo, aquele que morreu por nós, vai ser revelado. E Pedro diz e escreve, incentivando aqueles irmãos, dizendo para eles, olha, tudo isso que vocês têm feito, há uma razão. Nosso Jesus vai se revelar. E ele diz claramente, aqueles irmãos, ele estava escrevendo para eles, ó, mesmo que vocês, onde quer que vocês estejam, espalhados por onde vocês andam, pensem nisso. O nosso Cristo vai voltar. Estejam esperançosos, estejam alegres. Mas por quê, meus irmãos? Aqueles irmãos, eles viviam em tempos de perseguição terrível, terrível, terrível. Tanto que eles se dispersam justamente por conta dessa perseguição. Não era fácil ser cristão naquela época. Não era fácil. Nós sabemos de relatos terríveis que aconteceram com cristãos daquela época. E com certeza, onde eles estavam sendo perseguidos. Eles estavam sendo testados. E essa é uma verdade que precisa ser ressaltada para os dias de hoje. Para os dias de hoje. Será que nós estamos sendo sóbrios? Será que nós temos noção de quem é a nossa esperança? Ou nós vivemos simplesmente sem esperança? Ou sem lembrar da esperança que nos é prometida aqui e que foi prometida para aqueles irmãos lá naquela época? Quando Pedro, escrevendo, e eu fiquei pensando nisso aqui, pensando, quando estava meditando, eu fiquei pensando, meu Deus, há esperança. E a esperança é Cristo, meus irmãos. E é isso que ele falou aqui para aqueles irmãos daquela época e que é atual para os dias de hoje, aqui em 2017. A nossa esperança é Jesus Cristo. Não há outro além dele. Somente ele é a nossa esperança. E Pedro estava escrevendo para eles, e essa é uma carta que como se fosse escrita para nós. Há um outro ponto que nós precisamos destacar aqui. É que nós não podemos viver sem essa bendita esperança. Há um hino antigo, e eu pergunto sempre, será que nós podemos afirmar o que esse hino diz? Ele diz o seguinte, Senhor, apresse o dia em que a fé será vista, a trombeta soará e o Senhor descerá. Será que a nossa oração tem sido essa? Senhor, volta, Pai, porque Tu é a nossa esperança. Ou nós não estamos sendo sóbrios, ou nós não estamos atentos, ou nós estamos nos deixando levar pelas modas, pelas tecnologias, pelo trabalho muitas vezes. E isso é muito importante, meus irmãos. Nós observarmos que mesmo há tanto tempo atrás, palavras ditas a pessoas espalhadas por alguns lugares, elas são muito importantes para os dias de hoje. Pedro diz, olha, vocês têm uma esperança e ela é Cristo. Quando tiver difícil, busque a Ele. Quando sua fé estiver sendo testada, ou você, quem sabe, naquela época lá, sendo martirizado, lembre da verdadeira esperança. É isso que, para hoje, naqueles momentos em que há dificuldade nas nossas vidas, nós devemos lembrar. Lembrar que o nosso Jesus é a nossa esperança. E nós devemos clamar sempre, sempre, como eu falei aqui. Senhor, Tua trombeta vai tocar. E se ela tocar, eu estou aqui preparado. Essa é a esperança. Pedro estava escrevendo para aqueles irmãos que estavam passando por dificuldades muito grandes. Muito grandes. Ele estava dizendo, olha, coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Isso é muito importante. Mas o texto, ele não para, ele continua.
E ele vai falar, e agora nós já vamos para o verso 14, ele vai dizer o seguinte, lá no verso 14: como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Meus irmãos, eu quero que vocês parem um pouquinho nesse versículo, para a gente tentar extrair um pouco do que Pedro queria dizer aqui quando diz, olha, como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. E nesse tempo, meus irmãos, há alguns registros que são fundamentais a gente falar aqui. Registros históricos daquela época, do que estava acontecendo, porque ele diz assim, olha, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora. Então, ele está escrevendo provavelmente para crentes, para cristãos convertidos e espalhados, ele está dizendo, olha, não voltem a fazer o que vocês faziam, mas vivam de forma diferente, vivam em santidade. E esse é um tempo, quando acontece essa dispersão, ou esses irmãos são espalhados, que é um tempo de uma pobreza terrível, de um contraste entre as pessoas que tinham muitas condições ou eram bem abastadas naquela época e as outras classes sociais. Eles viviam umas dificuldades, uma pobreza terrível, terrível, terrível. E ao mesmo tempo existiam muitas pessoas pobres e ao mesmo tempo existiam poucas pessoas ricas que oprimiam essas pessoas pobres. Parece que é uma coisa que a gente não vê no dia de hoje, né? A gente não vê pessoas oprimindo pessoas de classes mais baixas, mas naquela época ela tinha muito. E esses irmãos faziam parte. E há um registro, meus irmãos, que os políticos daquela época, eles fizeram um banquete tão grande, que era um banquete que foi servido 7.000 aves. Então você pense comigo, um banquete que é servido 7.000 aves, né? E foi também servido 2.000 peixes. E eram festas gigantescas de uma pequena parte do povo. Mas a maioria do povo vivia numa miséria terrível. Isso é uma realidade que aconteceu há alguns milhares de anos atrás, mas que é muito atual. A gente vê muito isso, inclusive nós temos visto hoje em dia as manchetes dos jornais, elas falam quase que somente disso. Muitas pessoas fazendo, roubando e vivendo de uma forma terrível, enquanto a maioria do povo sofre, padece. Pedro está escrevendo para eles dizendo, olha, não voltem a fazer o que vocês faziam. Não voltem a participar disso aí. Então, aquela época não é muito diferente do que nós temos vivido hoje. Há um outro ponto que é muito importante. Naquela época também, as pessoas elas tinham perdido um pouco a importância com o casamento. Há um comentarista que ele fala que as pessoas perderam tanto o amor um pelos outros, que há o registro de uma mulher que ela já tinha casado 23 vezes. Ela casou 23 vezes. E no 24º casamento dela, meus irmãos, ela casou com um homem que já tinha casado 20. Então, era loucura o que eles viviam naquela época. Tinham perdido completamente a noção. E os irmãos foram colocados no meio desse tipo de gente. E Pedro está dizendo, olha, a esperança de vocês é outra. Se mantenham como vocês têm que manter, santos. Se mantenham longe disso. Sejam diferentes. Vocês percebem, meus irmãos, aonde a nossa fé tem que estar firmada? Pedro está dizendo para eles, olha, não se amoldem a esse mundo. Não se amoldem ao que vocês faziam ou viviam antes de vocês conhecerem a verdadeira esperança. Isso, meus irmãos, é muito importante para os dias de hoje. As legislações têm dito, não, casamento, isso não é importante. Né? Há legislações que dizem, não, você só faz um contratinho e pronto. Que esse contrato ele pode ser feito um distrato rapidamente. Será que nós não estamos nos amoldando ou não ao que o mundo tem sugerido? Há um posicionamento que precisa ser feito. E essa mensagem é muito atual. Ele está dizendo, olha, não se amoldem pelos maus desejos de outrora. Quando vocês não sabiam ou quando vocês viviam na ignorância.
Pedro nos alerta. Ele nos alerta que nós devemos ser filhos obedientes do nosso Pai. Ele está dizendo, olha, como filhos obedientes. Nosso Deus nos diz que nós precisamos ser diferentes do que a maioria tem vivido. A maioria tem sido. No versículo 14, nesse pequeno trecho, nós podemos perceber que o nosso Deus é um Deus santo, Ele é um Deus bom, e Ele chama esses irmãos à santidade. Há um texto que a gente conhece muito, que ele é muito falado, e ele é muito dito porque ele é muito verdadeiro, e ele está lá em Romanos 2:12. Ele diz o seguinte, 12:2, desculpa. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Há só uma maneira de nós renovarmos a nossa mente, é através da palavra. Todas essas coisas que são sugeridas e propostas pelo mundo, elas têm que ser banidas da nossa mente. Elas têm que ser tiradas da nossa mente. E só há uma forma, através da palavra. Elas precisam ser renovadas, elas não podem ser comuns como eram naquele tempo e tem sido hoje em dia. Não é natural, não é comum. Vai de encontro à palavra, vai de encontro ao que a palavra nos ensina. E Pedro está dizendo, olha, não vivam como vocês viviam, mas façam e vivam diferente. Sejam filhos obedientes. Sejam filhos obedientes. E a obediência a Deus, ela é um princípio para que você consiga realmente viver nesse mundo. Se nós desobedecermos, se nós não observarmos o que a palavra está dizendo de forma muito clara, com certeza, o pastor destacou aqui na sexta-feira, as nossas decisões vão ser decisões quase sempre erradas. Quase sempre que vão de encontro ao que ele ensina. E Pedro estava escrevendo para aqueles irmãos e os alertando, olha, sejam filhos obedientes. Sejam filhos obedientes. A gente observa que Pedro escreveu há muito tempo, mas tem sido para nós uma palavra muito, muito atual e muito relevante. Precisamos ser filhos obedientes. Mas avançando, o texto continua e ele vai falar, e nós vamos ler um pouquinho agora o trecho do verso 15 ao verso 16. Mas assim como é santo aqueles que o chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Há um chamado aqui. Há um chamado a nós. Nós fomos eleitos para ser diferentes. Nós não fomos eleitos para ser igual ao mundo. É necessário santidade na caminhada cristã. É necessário crescimento. É necessário. E não há crescimento na caminhada se nós não observarmos que o nosso Deus, Ele é um Deus santo. Pedro aqui, meus irmãos, a maioria das Bíblias hoje já destaca, mas ele estava repetindo um verso lá de Levítico, lá da lei, lá de Levítico 11:44, em que Deus fala para o povo, ele diz, olha, pois eu, o Senhor Deus de vocês, pois eu sou o Senhor Deus de vocês. Consagrem-se e sejam santos, porque eu sou santo. Não se tornem impuros com qualquer animal que se move rente ao chão. Pedro estava dizendo, olha, meus irmãos, mesmo onde quer que vocês estejam, o nosso Deus é um Deus santo. E porque Ele é santo, vocês também devem buscar santidade. Ele chama aqueles irmãos para um viver diferente. É isso que Pedro está escrevendo, é isso que Pedro está falando aqui. E a primeira aplicação que a gente pode pensar, e eu me perguntei muito, puxa, como é que está a minha busca por santidade? Será que eu tenho vivido uma vida que espelha essa busca? Será que eu obedeci o que Pedro escreveu? Ou eu tenho dormido no ponto? Ou eu não tenho buscado santidade? Ou eu não percebo quem é o meu Deus? Como diz, olha, eu sou o Deus de vocês. E eu sou santo. E eu quero que vocês também sejam santos. Eu quero também que vocês sejam separados de tudo o que vem acontecendo. Aqueles irmãos estavam distantes da comunidade deles, do que era comum ali para eles. Eles estavam em outros lugares, onde havia outras práticas, onde as pessoas faziam outras coisas que iam muito de encontro ao que eles tinham com certeza aprendido lá em outra época. Mas Pedro escreve e diz para eles, olha, vocês servem a um Deus que é santo. Não se misturem com o que tem sido feito aí, mas vivam uma vida de santidade. Vivam uma vida de santidade. É um privilégio ser cristão, mas esse privilégio traz grandes responsabilidades.
há responsabilidades que são requeridas de nós cristãos. A vida cristã, a caminhada cristã, ela é fácil quando nós buscamos a santidade. Mas quando nós deixamos e dormimos em algumas coisas e não estamos atentos, ela se torna muito difícil. E às vezes nós tropeçamos justamente por causa disso. Porque nós esquecemos que o nosso Deus é um Deus santo e Ele requer santidade de nós. Nós não fomos, como eu falei, não fomos eleitos para sermos, para vivermos igual ao mundo. Mas nós fomos eleitos para viver uma vida diferente do mundo. Viver na contramão, né? O mundo está indo numa direção, as pessoas estão caminhando numa direção, e o cristão, ele é peregrino, ele é passageiro aqui, ele tem que caminhar em outra direção. Então, se a moda diz uma coisa, nós analisamos a moda e dizemos assim, opa, disso aí eu não quero. Se a tendência, ela diz alguma coisa do mundo, ou a corredeira desse mundo leva para um lugar, e nós dizemos, não, isso eu não quero. Porque o meu Deus é santo, Ele diz para mim que isso aí não é bom para mim. E vivendo no mundo. João vai dizer, vai registrar as palavras de Jesus, que ele diz, olha, Pai, não os tire do mundo, mas os livre de quem? Do maligno. Nós vamos continuar aqui, mas nós precisamos viver uma vida de santidade. Essa carta é escrita para aqueles irmãos, mas ela é bem atual, né? Ela fala muito a nós nesse tempo. Esse é um tempo em que a nossa fé ela é testada de outra forma. Aqueles irmãos viviam perseguição. A fé deles estava sendo testada de uma outra maneira. E Pedro estava dizendo, olha, sejam santos. A nossa fé hoje é testada de uma outra forma. Será que nós temos vivido uma vida que tem buscado santidade? Ou não? Ou nós simplesmente estamos vivendo, acordando, dormindo e não buscando a verdadeira esperança? Essa é uma mensagem que fica e que tem falado muito ao meu coração. E o texto continua, meus irmãos. Ele vai do trecho do verso 17 ao verso 21. Uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Deus nos chama a uma vida de reverência a Ele. Ele diz assim, olha, uma vez que vocês chamam Pai, aí eu paro bem aí, uma vez que vocês chamam Pai, aqueles irmãos chamavam Deus de Pai, nós chamamos Deus de Pai, mas será que nós temos a consciência de quem é esse nosso Pai? Da onipresença dEle, da onisciência dEle, da onipotência desse nosso Deus? Será que nós temos noção de quem o nosso Deus é? Essa semana foi muito bom os devocionais que nós passamos, porque eles foram justamente falando os nomes de Deus. Eles dizendo aqui o nosso Deus é chamado provedor, Deus que cura, Deus que é paz. Mas nós, às vezes, esquecemos esses atributos que devem respeito a Deus. Ele diz assim, ó, vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um. E ele diz, ó, portem-se com temor durante a jornada de vocês. Portem-se sabendo quem é Deus. Não se portem como se Deus não existisse. Não se portem como se Deus não soubesse nada. Mas se portem como sabendo que o nosso Deus é um Deus santo, um Deus puro e um Deus que está presente em todos os momentos. Todos os momentos. E eu abro um parêntese aqui. Nós esquecemos da onipresença de Deus às vezes e nós vamos nos atropelando numa vida de pecado, numa vida que é encharcada com coisas que não agradam a esse Deus, e nós nos encharcamos muitas vezes nessa vida achando que o nosso Deus está distante, mas nós sabemos e temos a consciência de que Ele é um Deus onipresente. E às vezes nós damos mais e temos mais referência com os nossos pais terrenos do que com o nosso Deus. E às vezes nós chamamos para Ele de Pai. E uma pergunta que ecoou no meu coração e ficou na minha mente, será que eu teria coragem de fazer ou cometer os pecados que cometi, ou pensar no que eu pensei diante do meu pai terreno? De um velhinho de 87 anos que vai completar, de 89 anos que vai completar 90 agora em setembro, se Deus quiser? Será que eu teria coragem de praticar algumas coisas que já pratiquei na frente de meu pai? Mas nós esquecemos que o nosso Deus ele é onipresente. E lá onde nós estamos, Ele está conosco, Ele está aqui, Ele está em qualquer lugar.
está dizendo aqui para a gente, olha, sabem esse Deus que vocês chamam de Pai? Tenham reverência diante dele. Saibam que ele está com vocês. Percebam a presença dele na vida de vocês. Estejam atentos ao que vocês fazem. Verso 18, meus irmãos. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Meus irmãos, essa é a lembrança que deve estar real na nossa mente. Nós fomos redimidos por Jesus Cristo, por um preço que nós não podemos pagar. Ele diz, olha, vocês não foram comprados por real, por euro, por ouro, por prata, vocês não foram comprados por nada disso, mas vocês foram redimidos pelo precioso sangue de Jesus Cristo, que é a coisa mais preciosa, porque ele comprou a nossa salvação. Ele nos tornou justos diante do Pai, através de Cristo. E essa é a maior certeza que nós temos. É de que o nosso Jesus pagou por nós o que nós não poderemos ter pago. E hoje nós podemos e sabemos que esse sangue nos lava dia após dia, dia após dia, dia após dia. Isso é muito bom, saber que nós temos a certeza de que Jesus Cristo nos redimiu com seu sangue. E nos comprou com um preço que nós não podemos pagar. E nós não devemos nos esquecer disso. Nunca. Nunca. Pedro está dizendo, olha, não esqueçam por quanto e por que valor vocês foram comprados. Não esqueçam disso, meus irmãos. Mesmo passando por tudo que vocês estão passando. Nos nossos dias, em meio às lutas, às dificuldades que nós vivemos, nós não podemos esquecer que nós fomos comprados pelo sangue do nosso Jesus Cristo, que não tem valor. As dificuldades, as lutas, elas vão acontecer. Mas nessa hora nós precisamos lembrar de que Cristo pagou um preço que nós não poderemos pagar. Seja com qualquer notícia, seja em qualquer ocasião, esse preço já foi pago. E o verso 20 diz o seguinte, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Isso é um valor muito bom, é uma coisa muito boa nós sabermos disso. O verso 20 ele é muito precioso, porque justamente ele vai dizer, olha, o nosso Jesus Cristo, ele nos salvou, nos redimiu antes da fundação do mundo, antes de acontecer tudo. E esse é um pensamento que ele tem muito valor. Esse é um versículo muito precioso. Porque a gente normalmente tende a pensar que Deus foi primeiro criador. Primeiro ele criou o mundo, que a gente ora para o Gênesis, né? Mas não, antes dele criar o mundo, ele já era redentor. Ele já tinha feito o plano da salvação, ele já tinha nos redimido. Antes dele criar tudo, ele já tinha projetado lá antes da fundação de tudo o que iria acontecer na cruz. E isso aqui é muito, muito, muito precioso. Nós sabemos que antes de tudo Deus pensou, olha, eu vou salvá-los para minha glória. Eu vou dar ao meu filho e ele vai me glorificar lá na terra e vai tornar aqueles pecadores justos diante de mim. Nós não podemos jamais, jamais esquecer disso aqui. Porque o nosso Deus, antes dele ser criador, ele foi redentor. Ele é o nosso Redentor. E ele vive, está sentado à destra de Deus Pai. E ele voltará para nos buscar. Para nos buscar. E isso é a nossa esperança. É nessa esperança que nós precisamos viver. Sabendo que ainda não chegou, mas que com certeza irá chegar. E esse dia vai ser um dia glorioso, maravilhoso. E para finalizar, meus irmãos, o verso 21 vai dizer: por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Eu grifo esse final, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Há um hino antigo, ele tem sido cantado, mas ele é um hino antigo, que ele diz o seguinte: em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor.
A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor. E há uma estrofe desse hino que diz assim, ó: assim que o seu clarim soar, irei com ele me encontrar e gozarei da redenção com todos que no céu estão. Meus irmãos, quando o clarim tocar, e se você ainda não pensou nisso, pense nisso. Quando o clarim tocar, nós iremos para o céu. Amém, meus irmãos? E isso é uma coisa que nós precisamos pensar hoje. Se você não pensou nisso, pense sempre nisso. Quando o clarim tocar, a trombeta de Deus tocar, os remidos serão chamados. Aqueles que tiveram consciência, e Pedro estava falando aqui para eles, olha, a esperança de vocês é essa. A fé e a esperança de vocês estão em Deus. Será que a sua fé e a sua esperança está em Deus? Será que você não tem colocado ou posto a sua fé em outra coisa que não seja a graça de Jesus? Será que você não tem colocado em outra coisa que não seja o sacrifício remidor dele? Porque se a sua fé e o seu amor não estiverem firmados no Senhor, quando o clarim tocar, infelizmente, não tenho boas notícias. Há um julgamento, há uma segunda fase. E Pedro estava dizendo, olha, a esperança de vocês precisa estar em Deus. Precisa estar em Deus. Então, a vida de santidade, o chamado aqui para uma vida diferente, é justamente esse. Será que nós temos reproduzido com as nossas vidas uma vida de santidade? Ou nós simplesmente temos vivido um dia após o outro? Que nós possamos viver na esperança que Pedro colocou aqui. Olha, vivam na esperança. E que nós possamos, eu, você, qualquer um que estiver aqui, colocar a nossa fé sempre na graça de Cristo. Vamos orar, meus irmãos? Deus, muito obrigado, Pai, porque Tu tem cuidado de nós e porque Tua palavra ela é viva em qualquer tempo. Ela é viva agora, ela sempre será viva, Senhor. Que se, ó Deus eterno, tem alguma pessoa aqui, ó Pai, que ainda não colocou e não depositou, ó Deus, a sua fé e a sua esperança em Ti, Senhor. Que Tu possas, ó Deus, o chamar para o aprisco, Pai. Porque Tu é o nosso pastor, Tu é o nosso redentor, Tu é o nosso Pai, Senhor. Que nós possamos, ó Deus, com a Tua palavra ser sempre, ó Pai amado, admoestados, animados, instados a viver segundo o que Tu coloca, ó Pai. Uma vida de santidade, ó Pai. Diferente, ó Deus, do curso desse mundo, Senhor. Que o Teu amor, ó Deus, sempre seja derramado sobre nós e sobre a Tua igreja, ó Pai. E que nós possamos sempre, Senhor Deus, com alegria, viver essa esperança. A esperança de que um dia nós iremos a Ti ou Tu virás, Senhor. Mas nós temos a esperança que pela Tua graça, ó Deus, nós já estamos salvos em Cristo Jesus, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, eu oro e agradeço. Amém, Senhor.